Olá, meu nome é Nathalie. Junto com o restante do grupo, né, que é Diogo Michel, Reginaldo William, e dentro da matéria de Introdução à Computação da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, sob a orientação do professor Adeildo Amorim, iremos apresentar uma videoaula sobre o nosso projeto utilizando o software Alice, destacando-o como um todo em seus aspectos, desde a sua estrutura, com o uso de todas as funções, o for, o if, até mesmo a utilidade destas funções, deste desenvolvimento do programa. Bom, o cronograma seguido foi iniciado o projeto no dia 5 de agosto. Foi feito o planejamento prévio de elaboração do roteiro. De 6 a 7 de agosto foi a segunda etapa do planejamento. Foi quando foi criado os detalhes, né, pensado nos detalhes. De 7 a 9 de agosto, a elaboração do primeiro rascunho. De 10 a 12 de agosto, pré-revisão da animação, para ver se o que é que faltava, né? Afinal, a princípio só tinha um esboço e depois o aperfeiçoamento. De 13 a 15 foi os ajustes finais, a finalização de toda a animação. De 16 a 17 de agosto, a elaboração de pesquisa e preparação de lâminas. De 17 a 18 de agosto, produção do memorial descritivo. E de 13 a 15 de agosto foi a produção do vídeo explicativo, este vídeo. Bom, o objetivo do software Alice é dar início ao aprendizado da lógica computacional. Da lógica computacional. O Alice, ele proporciona uma fácil compreensão da programação, porque é possível, para o iniciante, você ver o erro e onde que deve ser melhorado e o que deve ser feito. Você faz o comando e vê uma resposta. Olá, meu nome é Reginaldo Faria e agora eu vou falar um pouco sobre a visão geral da animação. A nossa ideia inicial assim como está no roteiro, já enviado, era fazer uma corrida com diferentes personagens, sendo controlado pelo juiz e como assistente o chapeleiro maluco. O cenário inicial que a gente pensou e que executou nesse projeto foi o tema de grama com 4 rochas para delimitar o circuito no qual os competidores estão submetidos, incluindo também algumas fórmulas como árvore a fim de enfeitar mais a cena e dar mais produtividade ao projeto. A partir desse rascunho, começamos o nosso projeto e ao seu decorrer fomos adicionando mais coisas a fim de aumentar o tempo e a qualidade do projeto. Coisas como a saudação do juiz aos participantes, a despedida dos perdedores, a comemoração dos vencedores, entre outros fatores. Agora vamos ver a demonstração do projeto final. Como vocês podem ver, o projeto se inicia com o juiz dando as saudações aos participantes, um por um. Perceba que ele vai girando a cada participante.
Ele pergunta se eles estão prontos e diz que algo foi se iniciará quando o chapeleiro trocar o gongo 3 vezes. O chapeleiro se posiciona para tocar o gongo. E logo quando ele termina, o juiz manda começar e todos saem em linha reta. Desculpem pela demora a falar, é porque o computador, o projeto já tem executado muito lento aqui. Mas como vocês podem ver no computador de vocês que ele está indo normalmente. E vocês já podem ter uma ideia de como é o projeto. Percebam que toda vez que eles chegam em cada rocha, eles giram e novamente executam a corrida em linha reta. Agora eles estão indo em direção à segunda pedra. Se eu estiver atrasado, é por causa do computador aqui, que já tem. Vejam que pensamos nos mínimos detalhes, como no movimento das partes dos competidores. Podem observar que cada um se move de uma maneira diferente. Agora eles estão em direção à terceira pedra. Chegando no momento final da corrida, logo sabemos o vencedor. Como vocês podem ver, antes do juiz anunciar os vencedores, o chapeleiro bate o gongo novamente 3 vezes. Finalizadas as batidas, todos gritam suas posições. E já sabemos quem foram os vencedores. Os perdedores inconformados vão embora, cada um para o seu habitat. Logo que os perdedores foram embora, o juiz anuncia o pódio de cada um. A cada personagem que chega em seu pódio tem um tipo diferente de comemoração.
Como vocês percebem, o tigre gira, pula e gira ao mesmo tempo. Logo vem a tartaruga. E dá pulos. Depois vem o coelho. O chapeleiro anuncia que você pode usar a tecla ASDF para controlar o coelho. O juiz se despede e um helicóptero enorme aparece em meio ao cenário e leva ele embora. Os créditos finais são anunciados por todos. E agradecimento ao nosso orientador. Olha, eu sou o Diogo. Eu vou falar agora um pouco sobre a construção do código de programação no Alice. A primeira parte que a gente fez foi para o chapeleiro bater o pêndulo no gongo. A gente precisava que ele se tornasse veículo, então nós tornamos veículo do chapeleiro maluco. Essa é a primeira linguagem da programação. Em seguida, a gente pensou logo nos procedimentos para cada um dos concorrentes. Foram pedidos 6 procedimentos e então a gente fez 5 corredores e mais um procedimento para o cara que bate o gongo, no caso o chapeleiro maluco. Aqui é o procedimento do lobo mau, chamado de walk. Tá bugando um pouco, mas aqui dá pra ver. Eu uso um do together para ele levantar o joelho e ao mesmo tempo ele levantar e abaixar os seus braços. Aqui, essa parte, ele abaixa o joelho, eu começo levantando e abaixando o joelho esquerdo, aqui left knee. Consequentemente, posteriormente, eu faço a mesma coisa com um par de do together para o outro joelho, o joelho direito. E assim ele dá a impressão de que está movendo o joelho. Para dar mais alguma coisa, eu coloquei para, assim que ele fizer isso, ele abaixar a boca, get mount, para baixo, para cima. E, ou seja, ele vai levantar o joelho enquanto balança os braços, depois vai levantar o outro e depois vai fazer levantar a boca. Bem, a partir disso eu fiz o procedimento dos outros, fizemos, né, que é um grupo dos outros corredores. Aqui o coelho, mais uma vez o do together, ele se move para cima e para frente e depois para frente e para baixo junto. Isso dá uma impressão de que ele está pulando. Ele faz uma trajetória de parábola dentro de um tempo, que é essa duração, que é a variável que eu criei, a variável pulo. E aí é onde eu controlo e sincronizo ele com os outros corredores. Aqui o tigre tá bugando um pouco por causa do tamanho do programa, que ficou muito grande.
Aqui mais uma vez eu criei uma variável, a variável velo, também controlar a velocidade dos movimentos do tigre. E aqui, semelhante ao lobo, eu faço ele levantar o joelho e abaixar, e com isso também movimentar os ombros para cima e para baixo, como se estivesse batendo a asa, mais ou menos. Esse é a ideia que passa. A partir disso a gente fez para ele levanta um joelho, depois abaixa, depois levanta o outro, abaixa. Isso sempre mexendo os braços. A tartaruga também um procedimento walk, caminhar. A gente pensou para cada um. E esse mais simples, até porque as ideias já estavam diminuindo, a gente criou mais uma vez uma variável, a variável velocidade, atribuiu o valor a fim de controlar esse tempo, essa duração. E aqui, semelhante, a gente levanta o joelho para dar aquela impressão enquanto ele se move, que essa parte fica na parte do todo o programa, e enquanto ele levanta e abaixa, eu faço para ele ficar girando a cabeça para os lados. Ele levanta o joelho esquerdo, então ele vira a cabeça para a esquerda. Isso. Por último, o Alien. A gente colocou o Alien para ser diferente, para um procedimento diferente, visto que é um alien, um personagem totalmente diferente. Primeiro ele levanta os braços, dá uma inclinadazinha na cabeça. Mais uma vez eu crio uma variável, a variável velocidade, para controlar o tempo. Então ele sobe para dar a impressão de que está voando, e eu faço ele voar em zigue-zague. Ele vai para frente, para a esquerda, para frente, para a direita, fazendo um tipo de zigue-zague. Bem, esses foram os procedimentos. E por último, o sexto, o do chapeleiro maluco. Esse eu coloquei um nome aleatório. Colocamos isso porque, olha, ele está perto do gongo, então faço ele se mover para perto do gongo, virar, levantar o ombro e virar, ou virar o ombro, daí bater. Quando ele bate, ele expressa bem como uma onomatopeia do som. Então ele volta, bate, abaixa o ombro e volta para a sua posição inicial. Esses foram os procedimentos. Agora vamos voltar para o código em si. My first method. Olhar que começo, eu faço o do together para começo aqui para o juiz levantar o ombro a fim de saudar os participantes, e enquanto ele levanta o ombro, ele também se vira para cada um dos participantes. Aqui o turn to face, ele se vira, levanta o ombro, sauda, abaixa o ombro, e ele vai fazendo isso para cada um, para o tigre, para a tartaruga e para todos os participantes. Depois disso, ele pergunta uma função se está todos prontos, e então todos respondem. Aqui a gente muda a duração para ficar mais real. Então ele começa, diz que quando o chapeleiro fizer o seu ato de bater 3 vezes no gongo, pode começar. E aí onde entra o procedimento do chapeleiro, que já estava pronto, o EWG que eu chamei. Então depois que ele bate 3 vezes,
começa. Então eu faço um grupo enorme do Together com vários do Together dentro. Dá pra ver aqui que aqui é um do Together grande e aqui são vários do Together, e dentro deles tem aqui esse grande é para todos os personagens andarem juntos, e aqui eu coloco para eles se moverem e para fazerem um procedimento já declarado para eles. Aqui o Cutup, que é a parada de conte, ele serve para eu sincronizar no tempo que eu quiser. Então eu conto 4 vezes, o coelho ou o tigre vai andar 4 vezes, fazer 4 vezes o procedimento, se movendo. Aqui eu usei as funções. Para cada um você pode ver, eu usei a função Get Distance To. Eu calculei a distância até a pedra mais 2, porque se ele fosse até a pedra apenas, ele pararia em frente à pedra, por isso eu coloco mais 2 para ele aumentar. Então assim eu faço cada um andar de um jeito. O coelho, como o procedimento do coelho ele já se move, eu apenas preciso contar quantas vezes ele vai pular e o tempo que ele vai pular, e eu faço todos andarem juntos. Quando eles chegam na pedra, eu uso um do Together para eles virarem para o lado, e consequentemente eles vão fazendo essas ações repetidas vezes. Eu não preciso, porque a distância é meio aleatória entre as pedras, mas eu não preciso ajeitar isso devido à função que é ele já bota a distância mais 2, que é a expressão matemática. Então eu não preciso ficar mudando, é apenas copiar o do Together e colar. Mais uma vez aqui a gente pode ver que eles se viram para a direita, continua, se viram, movimento final, pronto, acaba a corrida. O chapeleiro mais uma vez cumprimenta, eles dizem as suas posições, o alien se perdeu, tal, vão conversando, fazendo suas conversas. O alien desce, volta, ele estava voando, ele desce. Então ele vai, o que a gente faz? O disco voador aparecer, a gente usa a função set opacity e faz o alien desaparecer, como se ele se teletransportasse para dentro do disco. E então a gente faz o disco subir. Depois a gente faz o lobo dizer que também vai embora. O zoom do Together para ele se movimentar e ele vai para a floresta. Aqui eu usei mais uma vez a função, ele se move, certo? Então agora é a parte onde os vencedores se movem cada um para o seu círculo. A gente colocou os 3 círculos como se fosse o pódio. Você pode ver que tem a cor bronze, a cor prata e a cor ouro. Então o tigre se move para o seu círculo. E então a gente faz o movimento que ele fez quando ele chega no círculo, que a gente viu agora no vídeo. Com o do Together a gente faz ele pular e girar ao mesmo tempo. Mais uma vez agora é a vez da tartaruga e para o círculo. Com o do Together a gente faz ela pular e dar aquele giro em torno do seu eixo horizontal. E agora o coelho vai, se move, vai para o círculo pulando, ele fala. Então ele faz a sua comemoração. Agora é a parte que o coelho pula, né? O coelho chega. E agora é a parte do controle, que é o controle a partir das teclas. Aqui no código a gente coloca as instruções, diz que se a gente apertar a letra A, o coelho fala que é campeão, D, o coelho pula, S, o coelho gira e F, o coelho agradece.
aqui a gente diz para... é onde a gente insere essa instrução no texto. E agora a gente vem para aqui. Aqui foi onde a gente colocou os procedimentos. Então, se a gente aperta a tecla A, o coelho diz é campeão. Se não, se a gente aperta a letra S, o coelho pula ou gira. Se a gente aperta a tecla D, o coelho se move, ele dá o seu pulo. E se não, se a gente aperta a tecla F, ele agradece. Aqui é a parte de controle. Se for olhar no código, quando ele estiver fazendo, ele vai obedecer isso, né? E voltamos para o método inicial. Aqui é toda a parte onde aparece o helicóptero e o juiz vai embora. E por fim, os créditos finais. Acho que esse foi o código. Ele foi um pouco corrido, um pouco denso, mas eu acho que foi interessante de se ver. Ele juntou, coloquei comentários, colocamos comentários variáveis, o count, o do together, o do in order é o normal. Então, uso de variáveis, uso de funções, por isso foi um código muito completo. Conclusão e agradecimento. Bom, o grupo concluiu que ao longo do projeto foi obtido um nível de conhecimento desde o desenvolvimento do roteiro à conclusão do trabalho. O conhecimento que ganhamos com as aulas do professor orientador Adeildo Amorim fez com que pudéssemos escolher as funções certas para as personagens, além de outros detalhes que acrescentamos por experiência própria, que fizeram com que o projeto ganhasse mais forma natural. Olha, eu já tinha programado em algumas vezes os dois tipos de programa diferentes. Já sabia um pouco sobre linguagem computacional e achei pessoalmente o Alice um programa muito intuitivo, de fácil aprendizagem para as pessoas que ainda não tiveram primeiro acesso, primeiro contato com esse tipo de programa, esse tipo de trabalho. E eu acho que o que vem por aí, os próximos programas tipo MATLAB e outras linguagens, só a ideia que o Alice já passa, aquela coisa intuitiva, já facilita. Então eu acho que é o que fica a gente do Alice, que é um programa muito bom para termos o primeiro contato e a partir daí partirmos para as linguagens mais específicas, mais exatas dentro da nossa profissão. Agradecemos ao professor. Agradecemos ao professor Adeilton e ao que nos orientou desde o começo do projeto até a finalização dele. Então é o que fica. Até a próxima. É isso.